Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai ver o componente checkbox, que nada mais é do que aquela caixinha que a gente marca e desmarca. Então ela é usada principalmente para você dizer que uma coisa é ou não é, para mudar entre dois estados. Então, por exemplo, se você vai dizer que um usuário ele é administrador ou não é, então você coloca o checkbox para poder, se tiver marcado, você deixar sabendo que é administrador, se tiver desmarcado, você colocar como não sendo administrador. Dessa forma você consegue ter essa visualização de uma forma bem simples e também você consegue recuperar essa informação para poder fazer os tratamentos necessários. Então a gente vai ver, primeiro a gente vai colocar um checkbox, explicar as coisas desse componente, e aí a gente põe um exemplozinho simples, só para poder ver o que a gente pode, como é que a gente pode mexer com isso. Ok, então vamos para o nosso HMG. Bom, estamos aqui no nosso projeto, vamos abrir nosso formulário. Está ficando com pouco espaço, eu vou aumentar um pouco essa janela só para a gente poder ter mais espaço para os componentes. Depois eu remanejo um pouco isso aqui mais para a esquerda para a gente ter um pouco mais de, de lugar para colocar as coisas. Então vou aumentar um pouco assim a nossa janela. Eu vou colocar o checkbox, que é esse campinho aqui. A gente vê o terceiro componente da lista de componentes. Vamos pegar esse componente e colocar aqui embaixo. Como verificação dele, eu vou deixar o texto. Então, vamos ver, né? Aqui nas propriedades dele você tem cor de fundo, você vai deixar alguma cor de fundo ou não, ele está com um padrão cinza, tá? Ah, o texto, caption, é o texto que vai estar escrito. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui ativo. Vai colocar aqui, aparecer aqui ativo. Tudo bem. Para a nossa verificação, eu vou botar aqui do lado dele um label, tá? Porque é aqui que eu vou mostrar o resultado quando a gente estiver vendo as informações a mais, tá? Como é que funciona, tal. Então eu vou botar esse labelzinho aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Label a gente configura daqui a pouco. Vamos continuar com o nosso checkbox. Então, nosso checkbox aqui tem a cor de fundo, que por enquanto que está com padrão, que é cinza. O caption, que é ativo. Call, que é a posição da a coluna, a posição, né? Field, de novo, aquela questão de a gente estar usando conexão com um DBF. No caso aqui, lembrando que isso aqui é verdadeiro ou falso. Ou é sim ou é não. Então o campo aqui seria um campo lógico, tá? Ele é um campo booleano. A fonte, se está em negrito, a cor da fonte, itálico, nome, sublinhado, tamanho, se é riscado, tudo isso aqui, esses fontes, alguma coisa sempre relativos à fonte. Aqui o tamanho do campo, 28, tamanho do nosso componente. O ID do help. Aqui o campo, aqui o nome desse componente, que a gente vai botar como CB de checkbox ativo. Então, nosso campo aqui vai ser CB ativo, é com isso que a gente vai estar tratando na codificação. Aqui é a posição da linha, se tem parada de tabulação, tab stop. Transparente, aqui está como falso, então ele não é transparente. Para a gente não se preocupar com a cor de fundo, a gente vai botar como true, de tal forma que ele será transparente no programa compilado. Então vai estar com o fundo dele aqui é transparente. Então a gente não precisa se preocupar em botar a cor de fundo dele igual à cor do formulário. Valor dele como falso,
Como eu falei, ele é booleano, então no caso ele vem como falso, o que significa desmarcado. Então na hora que a gente estiver compilando, ele vai estar como desmarcado. Tá? E aí você tem também o visível, verdadeiro ou falso, se você ele vai estar visível ou não, e o tamanho. São essas as propriedades. Bem simples, como os outros também, tá? E só que você tem aqui como evento, você tem na mudança, quando pega o foco, quando perde o foco. Então a gente vai estar tratando agora, na exemplificação, a gente vai estar com o evento onChange. Você não precisa necessariamente mexer com o evento onChange ou com algum evento desses. Mas você pode, por exemplo, tratar o status dele somente na hora de salvar alguma informação ou coisa assim. Como no nosso na playlist que tem que a gente monta o sistema de tratamento de usuário com, com uma com CRUD e tudo mais. Lá eu utilizo esse checkbox para dizer se o usuário é um administrador ou não, para saber se aquele registro, se o usuário está ativo ou não, se ele está bloqueado ou não. Então são as informações que vêm que eu utilizo. Só que eu só faço a verificação dele na hora que eu vou gravar, porque eu não preciso fazer nada a mais. Nesse caso, como a gente quer mostrar o efeito do marcar ou desmarcar, eu vou estar utilizando o nonChange. Então daqui a pouco a gente vai ver isso. Para poder a gente fazer essa verificação, é que eu botei esse label. Então vamos lá. Nesse label aqui, ele tem o nome dele vai ser LBL ativo, tá? E não, LBL ativo, o nome dele, e o valor dele está como label 1. Só que ele vai estar, como ele entra, o ativo ele entra como desmarcado, então eu vou entrar como inativo, tá? E ele vai estar assim, ó, tá vendo? Inativo. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma centralização. Color, alinhamento à esquerda. Não, não tem uma centralização vertical. Não teria essa. Vamos fazer isso, tem que ser na base. Isso teria que ser feito meio que na mão aqui. Que não tem essa colocação. O que eu vou fazer também aqui seria a cor. Cor da letra. Font color, tá aqui. Personalizado. Eu vou estar como como ele está inativo, eu vou deixar ele como vermelho. Tá? E ok aqui. Ele ficou com a cor 25500, que é o vermelho. Vou botar ele como negrito só para a gente visualizar melhor. Pronto. Deixa eu ver se eu centralizo um pouco na mão aqui. Não tem muito como centralizar isso mesmo. Pronto, deixando assim. E então ele está como ativo e inativo, né? E aqui vai estar inativo porque ele está desmarcado. E nos eventos do nosso checkbox, eu vou criar aqui uma função que na hora que eu marcar, ele vai trocar para ativo, deixando quando tá marcando, ele vai ficar como ativo, e na cor verde. Então vamos lá. Vamos clicar aqui, criar nosso checkbox. Deixa eu fazer uma coisa aqui, em vez do new aqui, acrescentar. Para criar aqui ele coloca já com o nome padrão.
Agora vai abrir o editor aqui. Bom, estamos aqui no editor. A gente pode tanto fazer a avaliação direto da propriedade ou pegar o nosso... Vou colocar isso numa variável. Para fazer mais simples, vamos pegar direto na propriedade. Então, if get property, aí você tem que dizer de qual janela que é, né? No caso aqui é da main. Qual é o componente, que é o CB ativo. A propriedade dele é a value. Lembrando, esse componente, o valor dele é verdadeiro ou falso, então você não precisa fazer a comparação, você pode só colocar desse jeito, porque ele vai retornar, getProperty, vai retornar verdadeiro ou falso, para esse caso desse componente. Se você quiser, você pode até colocar o igual a true, mas não há necessidade. Então, se ele for verdadeiro, quer dizer, ele estiver ativo, então eu vou setar a propriedade na janela main do componente o LBL, que seria o label, né? O label ativo. Vamos ver qual é a propriedade, às vezes falha um pouco a memória, né? Propriedade que a gente quer então tá aqui LBL ativo, value, é o value que a gente vai querer trocar para ativo. Value, a gente troca para ativo, a palavra ativo. E também set property. Isso que a gente quer fazer assim, tá? Se quiserem fazer coisa diferente também pode. Eu quero fazer com mudança de cor também. LBL ativo, font color, que vai ser o nosso vetorzinho aqui, como 0,255,0. Lembrando que aqui eu estou colocando a anotação que vai ser RGB, então o red, green e blue. Vermelho 0, green, que é o verde, 255, que seria o máximo, e o blue, que é o azul, está com 0. Para poder ficar a cor da fonte como verde. Então esse é o nossa condição. Só que, digamos que eu fiz isso daqui, e aí na hora que eu marcar, ele vai mudar. Só que eu quero que na hora de desmarcar, eu quero que ele volte a ficar escrito inativo e na cor vermelho. Então, você tem que botar aqui um else, que seria a condição falso, né? Inativo, como o combo, o checkbox, ele só tem duas posições, ou ele é verdadeiro ou falso, então você pode fazer só uma avaliação com if e else, porque não tem uma terceira opção, ou ele está marcado ou está desmarcado. 0. Então aqui a gente muda para o texto para inativo e como sendo a cor vermelho. Vamos testar e ver se funciona? Então agora eu vou minimizar aqui e vamos compilar o nosso programinha. Salvando e compilando. Bom, aqui a gente já viu que ficou alguma coisa errada aqui no fundo, né? Que ele não ficou transparente o fundo. Mas vamos testar a funcionalidade e depois a gente vê essa questão do fundo. Então, marcou aqui, ativo,
desmarcou, inativo. Mudou a cor, mudou a cor. Então, isso aqui é o que eu queria quanto à funcionalidade. Vamos achar essa questão do fundo, porque para não ficar feio assim. Mas vocês viram aqui como é que é. Então, na hora que ele vem com o padrão como desmarcado, você pode alterar o valor dependendo do que você queira fazer, mas na hora que como ele está como desmarcado, está o padrão que veio na abertura da janela, como ativo e como desmarcado o texto ativo e como aparecendo aqui do lado escrito inativo em vermelho. Aí na hora que você clica, ele passa a ficar ativo e está marcado. Isso aqui é por causa daquele evento onChange. Mudou o componente, ele avalia e faz alteração. Tá? Vamos só ver essa questão do fundo para poder ficar direitinho. A gente tem que ter o mesmo tipo de efeito daqui desse texto padrão, tá? Então vamos lá. Fechar aqui e voltar para o código. Vou ideia aqui. Você vê que aqui no texto padrão, vamos lá, transparente está como verdadeiro, visível verdadeiro. Ah, eu acho que eu coloquei o transparente como falso. Não, transparente está como verdadeiro. Visible como verdadeiro. E aqui, transparente aqui está como falso. Vou botar como verdadeiro aqui. E já vamos descobrir se esse verdadeiro também funciona aqui ou não. Porque aqui os dois estão como transparente e verdadeiro. Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos compilar de novo para ver o efeito. Salvando e compilando. Olha, vocês conseguem ver que aqui ó, o efeito, na verdade, existe só para o label. Tá vendo? Ele tá ativo, inativo, ativo, inativo. E o efeito transparente funcionou. Nesse daqui não funcionou. Provavelmente nesse aqui eu teria que fazer a cor de fundo mesmo. Vamos tentar mudar de cor de fundo para ver se é isso mesmo, porque o transparente aqui não funcionou. A menos que a gente tenha alguma outra propriedade. Eu nunca tinha mexido especificamente nisso, porque geralmente eu deixo o fundo na cor padrão, que é o cinza, então todos eles ficam em cinza. Mas até ficou interessante com cores diferentes. E aí é necessário que você possa fazer isso para não ter que ficar sempre lembrando das cores e alterando. Então vamos dar uma olhada lá se a gente acerta esse fundo do ativo. Vamos lá. Você tem background color está como nulo, transparente está como verdadeiro. Deveria funcionar. Visível está. O tooltip é aquele negócio que é a mesma coisa que a gente tem dos outros, que você coloca a mensagenzinha para poder facilitar. Então você poderia colocar aqui, por exemplo, marque ou deixe marcado quando estiver ativo. Daí você consegue saber. Aí na hora que você colocar ele em cima vai aparecer. E deixa eu dar uma olhada aqui que a gente consegue fazer com relação ao cor de fundo. Padrão como nulo está resultando nisso. Não vai ficar legal. Teria que na verdade forçar a cor mesmo. A gente pode colocar a cor que quiser. Posso, por exemplo, colocar essa da cor aqui. Não sei se é exatamente essa ou se é uma próxima. Mas vamos lá. Acertei a cor. Por um acaso acertei bem a cor. Então ficou direitinho. Posso diminuir um pouco aqui por causa do texto. E jogar essa label mais próxima. Para a gente ficar com ela aparecendo. Só que um detalhe aqui. No campo da label não ficou legal daquele jeito que estava. Então eu vou mudar aqui para transparente, eu vou deixar como falso.
e vou botar o alinhamento com centralizado, para que a palavra fique no meio e a gente consiga visualizar melhor. Acho que aqui vai ficar mais interessante. Então vamos compilar e testar. Essa parte que eu fiz agora é bem estética, tá? Então depende de cada um. Nem a cor de fundo aqui ele não obedeceu. Teria que descobrir agora o que fazer com essa cor de fundo. Só testando aqui nos componentes que tem, com certeza alguma coisa a gente deve ter para poder fazer isso. Mas a questão do ativo e inativo está aqui, funcionou direitinho conforme a gente queria. Está centralizado, está mudando conforme a gente marca ou desmarca. Se você coloca o mouse em cima, ele deixa aquela tooltip, que é a dica. Então está funcionando direitinho. A única coisa que não funcionou aqui é a transparência, né? Transparência com relação ao fundo. Não sei se alguém conseguir verificar isso nos testes e quiser colocar aqui, já ajuda todo mundo. Como eu falei, como eu costumo usar o fundo cinza normalmente, que é o fundo padrão, então para mim não faz muita diferença isso, porque em todos os casos vai ficar cinza, porque o meu fundo já é cinza, então não faz diferença nenhuma. Por isso que eu nunca tinha testado essa parte, certo? Mas é isso. Então, para o nosso objetivo, o objetivo do vídeo de hoje, atingimos, que é justamente esse componente, checkbox. O próximo componente que a gente vai utilizar vai fazer nosso vídeo vai ser o listbox. Listbox, que está aqui em cima, como vocês podem ver, é aquela listinha onde você pode ter várias opções, uma lista de opções. Geralmente, nesses casos, eu vou ter que verificar aqui, mas na maior parte dos sistemas, você tem a opção de marcar mais do que uma informação nessas listbox. Então você tem, por exemplo, aqui uma lista de unidades de armazenamento. Então você vai lá e marca, você pode colocar várias delas. Ou você tem uma especificação de um produto, uma camiseta, e você quer deixar aqui que ele é pequeno, médio e grande, aí você tem essa lista e você pode marcar mais do que um. São várias opções, mas o importante é saber que esse componente é essa lista, que é diferente do combo box, tá? Não vamos confundir. Listbox ele é uma lista que fica fixa, é sempre uma listinha que pode ter uma barra de rolagem, mas é uma lista com várias opções. Tá? O combo box ele é uma lista, mas é uma lista do formato que a gente chama drop-down, que você aperta o botão para aparecer a lista. Então são duas coisas diferentes. Mas no próximo, então, a gente vai tratar do listbox. E para esse vídeo atingimos o objetivo, que é ver esse componente que também é muito utilizado, tá? Que é o que a gente usa muito para marcar as flags das coisas no sistema. Tá? Então, objetivo atingido. Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.